Bom, o segundo componente que nós vamos estudar é o compressor, chamado por muitos como o coração do sistema. Ele tem também duas funções, uma bastante evidente, que é a função primária, que é fazer circular o fluido refrigerante através do circuito de refrigeração, e a segunda, que depende bastante do entendimento da teoria, né, é que garantir que o fluido refrigerante possa condensar a temperatura ambiente. A gente aprendeu lá na conceituação teórica que um vapor, quando tem sua pressão aumentada, sua temperatura também aumenta. Portanto, essa função secundária do compressor é pegar esse vapor que está em baixa pressão, aumentar a pressão a uma temperatura, a um valor tal que esse vapor do lado de alta fique mais alto do que a temperatura do meio que vai ser usado como meio de resfriamento desse vapor. Os compressores eles podem ser classificados quanto ao princípio de funcionamento, que pode ser deslocamento positivo ou deslocamento dinâmico. Isso aqui foi visto em disciplinas pré-requisito. Então, só brevemente falando, deslocamento positivo é o princípio de funcionamento disso aqui. Ele trabalha pela redução de volume, ou seja, o fluido refrigerante, o vapor, ele é confinado em determinado espaço, e esse espaço é reduzido, fazendo com que a pressão seja aumentada. E o deslocamento dinâmico, ele trabalha pela aceleração de massa. Então, se você quiser fazer um exemplo bastante elementar, seria imaginar o aumento de pressão provocado por um ventilador doméstico. O lado antes da hélice, ele está com a pressão mais baixa do que do lado posterior à hélice. Portanto, esse aumento de pressão é o responsável pela circulação de ar numa sala. Então, seria mais ou menos uma explicação aqui elementar do princípio de funcionamento e deslocamento dinâmico. Nesses de deslocamento positivo, os elementos internos do compressor eles podem ser do tipo curso linear, que é o chamado compressor alternativo ou recíproco, ou eles podem ser rotativos, e aí tem uma diversidade grande de mecanismos, como de palhetas, scroll, parafusos. E no de aceleração dinâmica, eles podem ser do tipo ejetor, pode ser do tipo centrífugo, pode ser do tipo axial. Bom, independente do que tem dentro desse equipamento, algumas literaturas dizem que eles podem ser classificados como aberto, semi-hermético ou hermético. O que quer dizer isso? Aberto significa que o acionamento da máquina de compressão que tem aqui dentro é feito através da transmissão por correias ou por polias, né? Pode ser uma correia ou pode ser um acoplamento. O semi-hermético, o motor elétrico que vai acionar isso aqui está dentro da mesma estrutura, e o compressor hermético, a mesma coisa, a diferença é que ele é blindado, ele é lacrado, ele não tem manutenção. Então, desses três compressores, o semi-hermético é o mais caro, justamente por permitir que seja feita a manutenção, uma vez que o acesso à máquina de compressão é possível. Nesses aqui não, deu defeito, é lixo, é trocado, é jogado fora. Os compressores também eles podem ser classificados quanto ao torque de partida. Low é baixo torque de partida, ou H, né, high, alto torque de partida. Também podem ser classificados quanto à pressão de retorno, também baixa, média e alta pressão de retorno, LBP, MBP ou HBP. A maioria dos compressores encontrados comercialmente, eles podem ter essa aparência aqui, eles podem ser um desses. Então a gente vai dar uma olhada rapidinho aqui, mas quero alertar que informações extremamente precisas e minuciosas estão disponíveis na internet, fornecidas pelos fabricantes de cada um. Então, esse aqui, os não herméticos, né? O compressor ele é alternativo, a gente observa aqui o mecanismo biela-manivela, aqui o bloco de válvulas de tanto de sucção como descarga, pistão, cilindro. Aí aqui ele é aberto, a gente enxerga aqui somente a máquina de compressão, e ele aqui o semi-hermético, onde o motor elétrico está no mesmo eixo. A diferença de um para o outro, e a vantagem, na verdade, é que esse aqui, o aberto, ele pode ter problemas como fuga de fluido refrigerante através da passagem do eixo pela carcaça, pode ter perda de óleo, pode ter perda de desempenho devido a deslizamento da correia sobre a polia, coisas que não acontecem no semi-hermético, uma vez que o eixo é um só, né? Então não tem perda de fluido refrigerante por conta disso, nem tão pouco a perda de óleo, muito menos ainda deslizamento. No entanto,
A gente não pode olhar um compressor aberto e imaginar que ele é um compressor ultrapassado e esses aqui são mais modernos. Acontece que alguns dos fluidos refrigerantes não podem ter contato com o cobre do enrolamento do motor. Então, os compressores do tipo aberto, eles têm uma razão de ser, certo? Então, eles existem porque existem alguns fluidos refrigerantes que só podem trabalhar nele. Aqui a gente enxerga os herméticos, todos eles são blindados, mas aqui com mecanismos diferentes. Então aqui, esse aqui, compressor hermético, também é um compressor alternativo, a gente enxerga aqui o motor elétrico, e a gente enxerga todos esses mecanismos, só que trabalhando aqui na horizontal. Aqui uma animaçãozinha que eu encontrei na internet para facilitar a compreensão, que eu falei lá que trabalha por redução de volume, então ele está aprisionando o fluido refrigerante no interior de um espaço, e depois fechando. Aqui a gente enxerga a simulação das válvulas de admissão e as válvulas de descarga. Esse compressor aqui, o compressor scroll, ele é composto por duas peças aqui, nesse formato de espiral, onde uma delas é móvel e ela trabalha encaixada nessa outra fixa e fica orbitando em torno dela. Então, à medida que ela está girando, como vocês enxergam aqui, ela está fazendo aspiração na periferia desse conjunto e vai direcionando o fluido refrigerante para o seu centro, onde a pressão é aumentada e ele vai para a linha de descarga do compressor. Esse outro aqui, compressor rotativo, muito comum em equipamentos de condicionamento de ar residencial. Eles trabalham com o chamado palheta fixa. Ele é composto por um cilindro, né, um rotor. Esse rotor aqui no interior ele é excêntrico, então ele está o tempo todo girando fazendo, enquanto faz a aspiração, ele confina o fluido e à medida que ele vai girando, o espaço vai sendo reduzido e a pressão vai sendo aumentada. Nesse compressor a gente enxerga aqui um acessóriozinho que seria um acumulador de sucção, cuja função é evitar que fluido refrigerante líquido entre no compressor, uma vez que líquido não pode ser comprimido. A gente aprendeu isso em algumas disciplinas anteriores. E ele está aqui justamente para dar essa segurança adicional. A escolha do modelo do compressor ele vai depender de fatores como o tipo de dispositivo de expansão que impactam no torque. Então a gente enxerga aqui, ó, dispositivo de expansão associado ao torque, baixo torque e alto torque. A temperatura de evaporação que impacta na pressão de retorno, então aqui LBP, MBP e HBP, baseado nas temperaturas de evaporação. O tipo de fluido refrigerante que impacta no tipo de motor, óleo, volume deslocado, etc. Essa tabelinha aqui foi retirada do manual de aplicação de compressores da Embraco, mas para pequenas capacidades. Então, se você for procurar compressores de outras faixas de operação, de potência, todos os fabricantes disponibilizam, inclusive ensinando a selecioná-los. Então, a internet é um campo vasto, uma biblioteca disponível aí para todos para desenvolver, caso tenha interesse nesse segmento. A indústria da refrigeração e o condicionamento de ar moderno tem buscado intensamente maneiras de se consumir energia de maneira mais eficiente. Os principais consumidores de energia elétrica na nossa área são os motores elétricos que acionam compressores, ventiladores, bombas e etc. A capacidade de refrigeração de um compressor está intimamente ligada à rotação do seu motor elétrico. Então, qualquer alteração nessa grandeza vai impactar diretamente na capacidade de refrigeração desse compressor. Quando se fala em compressor inverter, que está implícito aí, está falando de um compressor de velocidade variável que incorpora conversores de frequência para controlar a velocidade do motor elétrico que aciona esse equipamento. O termo inverter significa dispositivo para converter corrente contínua em corrente alternada, mas na verdade ele se refere a um sistema que pode gerar corrente alternada com frequência e tensão arbitrárias da fonte de alimentação. Então, tentando melhorar a compreensão do que foi dito aqui, eu vou fazer uso dessa ilustração retirada do manual de serviços da Daikin. Aqui ele está mostrando a unidade inverter de um condicionador de ar, onde a gente enxerga que a corrente alternada fornecida pela concessionária vai ser convertida em corrente contínua pela ação de um conversor de frequência. Essa corrente contínua vai ser convertida em corrente alternada novamente pela ação de um inversor, só que agora nos valores arbitrários que vão depender das condições de operação do compressor. O resultado disso é uma otimização no consumo de energia e
evitar o superdimensionamento baseado em uma operação somente nos valores de pico. Essa tecnologia está presente tanto em sistemas de pequeno porte, como conservação de produtos, bem como em sistemas de maior porte no condicionamento de ar. A comparação entre dois sistemas, o sistema convencional e o sistema inverter, pode ser observada aqui nesse gráfico, onde ele mostra a operação intermitente do compressor convencional, que vai desligar todas as vezes que a temperatura, vamos dizer assim, a temperatura alvo para o recinto seja atingida. Acontece que toda vez que uma máquina parte do zero, vence a inércia para entrar em operação novamente, são os pontos onde tem maior consumo de energia. A tecnologia inverter, em vez de desligar por completo, ela vai ficar oscilando, trabalhando em rotação menor depois que a temperatura alvo for atingida. E desse modo, embora ela não desligue nunca, o consumo de energia devido à sua baixa rotação vai ser bem reduzido. Essa comparação pode ser vista nesse vídeo aqui, mostrado pela LG em uma feira de refrigeração, onde ela mostra a operação de um compressor inverter e um compressor convencional com dispositivos que mostram o consumo de energia de cada um durante a operação. Informações bem mais detalhadas, bem mais abrangentes podem ser encontradas na participação do professor Américo Martins, primeiro dia do primeiro seminário de climatização da Midea Carrier. Está disponível no YouTube. Se vocês entrarem com essa busca aqui, primeiro seminário de climatização Midea Carrier, vocês vão encontrar. E esse professor, ele é um instrutor da Carrier e especialista nessa área, e a participação dele é de extrema valia. Então, quem tiver interesse e quiser se aprofundar um pouco mais, com certeza vai sair satisfeito do que é dito lá por ele. Bom, vocês viram quanto a gente já falou sobre o superaquecimento nesse curso, superaquecimento do fluido refrigerante no interior do evaporador. Inclusive, ele foi várias vezes mencionado na aula anterior, foi dedicado ao entendimento teórico do que seria esse superaquecimento, devido à tamanha importância que ele tem. Então, superaquecimento, a gente sabe que o fluido refrigerante ele entra como uma mistura no evaporador, vai se transformando apenas em vapor, até que o restante final do evaporador ele apenas superaquece, é dedicado a superaquecer esse fluido refrigerante. O objetivo é garantir que na saída na tubulação de saída do evaporador não exista mais líquido, para evitar o risco de um dano chamado golpe de líquido. Então, o golpe de líquido acontece quando líquido entra em um compressor e líquido, por ser incompressível, o resultado é, no momento que esse pistão aqui, esse compressor alternativo, avançar tentando fazer a compressão de algo que não deveria estar ali, o resultado são esses danos aqui, placas de válvula todas quebradas, mecanismos internos como biela, pistões arranhados, enfim. Essas figuras aqui foram tiradas do manual da Bitzer, preparado pelo engenheiro Alessandro Silva, que está disponível na internet, onde ele discute não só esse, como muitos outros problemas em compressores, em bastantes detalhes.